saída de Lisiero por empréstimo para o Yverdon Sport FC da Suíça prevê uma cláusula de opção de compra de 3,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos que podem render ao São Paulo 18,6 milhões de reais, segundo a cotação desta quarta-feira. Lisiero tem contrato com o tricolor até o fim de 2024 e, no momento, está fora dos planos do clube. Antes de ser negociado por empréstimo para o time suíço, o meio-campista estava defendendo o Coritiba. Revelado nas categorias de base do tricolor, Lisiero disputou 17 partidas pela equipe paranaense e não anotou nenhum gol. Com a camisa do São Paulo foram mais de 150 jogos e um título, o Campeonato Paulista de 2021. O São Paulo pretende contar com Rafinha por mais uma temporada e deve discutir a renovação do lateral direito antes do fim do seu contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro. Aos 37 anos, o jogador vive grande momento com a camisa do tricolor. Capitão, Rafinha assumiu uma liderança no elenco que é citada por todos no clube como uma das maiores virtudes no grupo. O jogador é quem comanda as preleções e passa toda a sua experiência para os mais novos. Essa característica, aliada ao bom desempenho em campo, já são 31 partidas em 2023 e o desejo de vencer fazem a diretoria realizar alguns esforços para mantê-lo em 2024. Rafinha tem demonstrado estar bem fisicamente participando de todos os jogos importantes da equipe. Nesta quinta-feira, às 19 horas, contra a LDU, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, ele será titular. Nesta temporada, Rafinha poderia ter a concorrência de Igor Vinícius na lateral direita, mas o jogador se lesionou em janeiro e até agora não voltou. Os demais jogadores da função não se firmaram e o veterano tomou conta da posição. Para evitar o desgaste, Rafinha tem sido poupado de alguns jogos do Campeonato Brasileiro e é substituído pelo garoto Natan. Raí Ramos, contratado do Ituano no começo da temporada, quase não tem chances. Com o retorno de Igor Vinícius aos gramados no ano que vem e a possibilidade do São Paulo conquistar títulos esse ano, a renovação de Rafinha pode ser facilitada. A identificação com o torcedor também irá pesar nessa decisão. O lateral direito está no tricolor desde o ano passado e acumulou 81 jogos. Ele tem um gol marcado e a chance de levantar sua primeira taça pelo clube na final da Copa do Brasil. O Morumbi, a Neoquímica Arena e o Allianz Parque receberão visitas de representantes da NFL neste início de semana, a fim de viabilizar uma partida a médio prazo no Brasil. Além da capital paulista com as casas São Paulo, Corinthians e Palmeiras, o Rio de Janeiro também tem interesse no evento. Representantes da NFL usaram esse início de semana para visitar os estádios de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, conforme estudo de campo para definir futuramente qual será a casa da primeira partida da NFL no Brasil. Ainda não há data definida para a realização do evento em solo nacional. O Brasil é um dos principais mercados da NFL e quase recebeu uma partida da temporada em 2017 no Maracanã. Entretanto, a falta de acordo com o governo estadual do Rio de Janeiro impediu o avanço do evento, que ainda não tem uma data confirmada para acontecer. Apesar das visitas, ainda não há nenhum encaminhamento sobre a sede e nem o caráter da partida. Segundo os clubes, a Liga não informou uma data para dar a resposta sobre qual estádio segue em pauta. Além do Morumbi, da Neoquímica Arena e do Allianz Parque, o Maracanã surge como potencial sede pelo lado do Rio de Janeiro. Nenhum dos estádios analisados até aqui está descartado até o momento. O estádio do Morumbi sediará um evento para o debate de um tema que tem se tornado mais presente no esporte, a integridade. Uma parceria entre o São Paulo e Siga, espero que seja correta essa pronúncia, uma organização internacional de promoção de boas práticas, promoverá um fórum de discussão e uma partida festiva na próxima segunda-feira, dia 4 de setembro. As ações são parte da Semana de Integridade da Siga, que realizará eventos semelhantes também em Gênebra, Washington e Lisboa. O fórum contará com a participação de autoridades, como a ministra do Esporte, Ana, representantes de entidades esportivas, empresas e do Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas parceiras do esporte nacional do qual a Globo é signatária. O evento debaterá temas como as apostas esportivas, equidade de gênero, racismo, sustentabilidade e responsabilidade social. Após o fórum, o Morumbi terá o Jogo pela Integridade, uma partida festiva com a participação de personalidades do esporte e times formados por homens e mulheres e sem um árbitro.
Com os direitos humanos em pauta, cada time representará uma bandeira, a da luta contra o racismo e da equidade de gênero. Advogado Armelin estruturou o Departamento de Compliance, área que disciplina a conformidade a leis, regulamentos e políticas corporativas a partir de 2021, quando a atual diretoria tricolor assumiu o clube. Ele espera que o São Paulo receba o certificado da SIGA até o final do ano, quando termina o mandato de Júlio Casares, que deve ser candidato à reeleição. O jogo pela integridade será aberto ao público com a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Lucas Perry está na seleção brasileira. Nesta quarta-feira, dia 30, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, confirmou a convocação do goleiro do Botafogo após a lesão de Bento do Atlético Paranaense. E a ida do jogador para representar a amarelinha faz o glorioso quebrar um jejum de convocados. Isso porque o último atleta a ser chamado para atuar pelo Brasil vestindo a camisa do clube carioca foi o lateral direito Marcinho, hoje no América Mineiro, em setembro de 2019. Na ocasião, o atleta foi chamado por Tite para a rodada dupla de amistosos contra Senegal e Nigéria. Com isso, o Botafogo quebrou a marca negativa e voltou a ceder jogadores para o time nacional depois de anos, indo para a final da fila. Agora o Sport ocupa a lanterna do ranking, tendo o último convocado em novembro de 2017. O Leão é seguido pelo Cruzeiro, que teve Gabriel Brazão e Dedé convocados pela seleção brasileira em novembro de 2018, para os amistosos contra Uruguai e Camarões. E aí, vocês acham que o São Paulo bobeou em perder Lucas Perry? O São Paulo recusou a oferta de 4,5 milhões de euros, cerca de 23,9 milhões de reais do Brentford da Inglaterra pelo lateral Wellington e fez uma contraproposta na casa dos 19 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais. O jogador não será negociado nessa janela de transferência, segundo informações do UOL. Wellington recebeu proposta do clube inglês, mas o São Paulo rejeitou a investida. A oferta foi oficializada ontem, dia 29, em reunião de mais de 2 horas entre o empresário do jogador e a cúpula são paulina. O tricolor respondeu com a contraproposta de 100 milhões de reais, mas avisou que não vai deixar o jogador sair nessa janela. O período se encerra amanhã, dia 1º. O clube prioriza o projeto esportivo e a busca por 2 títulos na temporada, as Copas Sul-Americana e Copa do Brasil. Wellington se tornou novamente titular após retornar do departamento médico e ver Caio Paulista se lesionar. O contrato de Wellington vai até o fim de 2024, mas o tricolor quer renovar o vínculo o quanto antes. As conversas ainda não se iniciaram, mas não devem demorar a começar. Com a Europa de olho, o Wellington estaria a apenas 6 meses de poder assinar um pré-contrato e sair de graça quando a próxima janela de transferência se abrir. O próximo período europeu se inicia em janeiro. A renovação não deve ser fácil. Com o contrato próximo do fim e o interesse de clubes da Premier League, os valores naturalmente sobem em uma negociação por um novo vínculo. Na última quinta-feira, dia 24, São Paulo protocolou ação judicial contra a Adidas, solicitando que a empresa retirasse do mercado todas as camisas número 3 que foram impressas sem o logo do patrocinador às costas. Pediu também que novos uniformes fossem enviados para a utilização do clube. A Adidas se recusou, sugerindo como solução fornecer transfers aos lojistas e também ao tricolor para que cada um por si efetuassem a correção. Indignado, São Paulo tratou o remédio em comunicação oficial com a empresa como gambiarra. Também entendeu assim a juíza Mônica, da primeira vara civil do Butantã, que em decisão liminar acolheu o pleito do clube. A Adidas terá 24 horas para resolver o problema, porque o lançamento oficial do uniforme está agendado para amanhã, dia 31. Atualizações rápidas do basquete. O pivô Vitor Faverani foi contratado para a temporada 2023-2024. Também se juntou ao elenco o ala Dominique Coleman, de 34 anos, e o armador Ricardo Fischer, de 32 anos de idade, sem contar com os jogadores das categorias inferiores que subiram para os profissionais. Quem se despediu do basquete tricolor foi o armador Elinho, o pivô Maciel, o maior cestinha da história do NBB Chamel, e o segundo maior cestinha do NBB, Marquinhos. Já os nomes não citados por mim renovaram o contrato e permanecem no SPFC. O salve de hoje vai para o grupo do Zap Trimundiais e também para Aldenor Batista, de Boa Vista, Roraima.